Meus caros, vivam! Hoje um vídeo só sobre um assunto. Eu sei que a maior parte dos influencers, coisa que eu não sou, se focam sobre um assunto com vídeos rápidos de 1 minuto e meio, 2 minutos, 6 minutos e meio, é isso que se está a dar, mas eu continuo à moda antiga com os meus vídeos longos. As pessoas não são obrigadas a vê-los até ao fim, podem cortar a meio e depois voltar a retomar a seguir. Bom, este não é um telejornal, este é um vídeo só sobre um assunto e o assunto tem a ver com António Guterres. Quem me segue sabe que eu considero o pior português de Portugal. E ontem na segunda Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, houve lá um sururu muito grande, consegui pôr aquela gente sem querer, aquela gente do PS, os deputados, senhores deputados, do PSD e do PS à beira de um ataque de nervos, porque disse umas coisas sobre Guterres que eles não estão habituados a ouvir. Eles são muito fofinhos e querem que a gente também seja. E querem amolecer-nos, querem transformá-lo-nos num novo CDS para poderem descartá-lo e meterem no caixote do lixo. Mas nós recusamos isso, nós não somos o CDS, nós não somos um PSD molinho, nós somos o Chega. E aqui vai o que eu ontem disse sobre António Guterres, que teve o desplante de enviar uma carta de saudações ao presidente do Irão, se pode chamar aquilo, ao ditador do Irão, porque aquilo não é uma democracia, é uma ditadura sanguinária. Escreveu-lhe uma carta, enviou-lhe uma mensagem de felicitações pela revolução, pela aquela miserável revolução de 1979, a revolução do Irão. Bom, sobre isso, eu ontem disse o seguinte, e depois eles ficaram tão perplexos que nem sabiam como é que me haviam de responder e quase que em conjunto tentaram, enfim, fazer queixa de mim ao meu coordenador e ao vice-presidente da Assembleia da República. Até isso foram buscar o vice-presidente da Assembleia da República, que era o Diogo Pacheco de Amorim. Bom, e então a minha comunicação na defesa deste nosso projeto de voto, 390, 17ª e primeira, de condenação das declarações do secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, de glorificação da Revolução Islâmica de 1979 no Irão. Senhores deputados, sei bem quão difícil será para alguns de vós aprovar este projeto de voto de condenação pelas declarações de António Guterres. Eu bem sabia que ninguém o iria aprovar, obviamente. Apesar do debate de hoje, porque tinha havido um debate anteriormente, sobre o que está a passar com as mulheres no Afeganistão, lá as mulheres são maltratadas, as mulheres têm menos direitos do que têm os animais, tudo isso foi dito lá, mas no Irão é bastante pior. No Irão, nem mulheres nem homens têm direitos nenhuns. Se tiverem o azar de andar na rua na hora errada, são liminarmente abatidos sem saber porquê. Brigadas de motos a disparar indiscriminadamente sobre as pessoas, ninguém sabe qual a razão. A verdade é que vimos isso numa televisão portuguesa, foi a NAU, ainda há 2 dias. Bom, mas dizia eu que alguns dos seus deputados terão muita dificuldade em aprovar ou pelo menos deixar passar este voto porque são socialistas e não serão capazes de cometer esta heresia de condenar esta que é a atitude mais chocante e condenável a que me foi dado assistir nos últimos anos, que foi a de saudar um regime ditatorial, mas forte, teocrático, sanguinário e genocida, porque pretende abater ao efetivo uma parte significativa da sua população, aquela que não está de acordo com a ditadura sanguinária imposta pelos ayatollahs no Irão. E outros senhores deputados também terão dificuldade em aprovar este projeto de voto de condenação, porque, mesmo não sendo socialistas, mas que vai dar o mesmo, não se esquecem de que António Guterres, apesar de tudo, é português. E isto pode desculpar tudo. E desculpou, porque um dos deputados do PSD depois veio dizer, em último caso, temos que ver que António Guterres é português. Vejam bem que eu já tinha previsto isso. Eu prevejo as coisas e eles caem na armadilha sempre a seguir. E, portanto, por ser português, pode-se desculpar tudo, mas não pode. A verdade é que não pode. Aquela carta de felicitações que António Guterres enviou ao presidente, ao ditador do Irão, daquele regime sanguinário que já matou dezenas de milhares de inocentes, não podia ter sido enviada aos algozes do seu povo.
É como felicitar o Hitler no aniversário do putsch falhado da cervejaria ou do incêndio do Reichstag, que vai fazer esta sexta-feira, dia 27 de fevereiro, 93 anos, e que conduziram à tomada de poder da Alemanha pelo nazismo. Ou felicitar Lenin pela contra-revolução de 1917, aqui um lapso. A primeira revolução também está a fazer este mês 109 anos. A Revolução Russa foram duas, como sabem, houve uma primeira e depois houve uma outra segunda. A revolução essa que afastou os moderados mencheviques e guindou os radicais bolcheviques ao poder com o seu comunismo e ditadura do proletariado, que alguns ainda defendem hoje em dia na Assembleia da República. É que é verdade que nunca passou de uma ditadura, mas não foi do proletariado, foi das elites. E ditadura essa que matou muitos milhões de inocentes no século XX. Ou ainda felicitar Xi Jinping, coisa que Guterres também já fez, no aniversário da Revolução Comunista Chinesa de 1949, responsável também por mais de 50 milhões de assassínios na China desde essa data. Senhores deputados, não podemos confundir ditaduras sanguinárias com democracias. Uma teocracia, o nazismo ou o comunismo genocidas, esses últimos, repito, já equiparados pelo Parlamento Europeu, comunismo e nazismo, que o seu deputado Rui Tavares, quer ele queira, quer não, foi isto que aconteceu, porque ele, uns minutos antes, tinha dito que não foi bem naquele contexto que o Parlamento Europeu aprovou esse voto, mas a verdade é que foi aprovado e foi exatamente neste contexto. O nazismo foi equiparado ao comunismo numa resolução do Parlamento Europeu em 2019, quer o Sr. Rui Tavares, deputado Sr. Rui Tavares, queira, quer não. E, portanto, isto não pode ser branqueado. Uma teocracia, o nazismo, o comunismo não podem ser branqueados, não podem continuar a ser branqueados, aceites e valorizados como se fossem democracias liberais no século XXI. Porque não são, são ditaduras. Uma coisa é sermos obrigados a negociar com estas ditaduras por uma questão de sobrevivência económica. E já isso é o pior que se poderia imaginar. Os países democráticos tudo deviam fazer para isolar e se afastarem dessas ditaduras, em vez de lhes fornecerem o melhor da sua tecnologia de ponta, meus caros, que é isso que nós temos feito, para que eles depois a possam copiar, que é isso que têm feito, e usar posteriormente contra nós, que é isso que estão a fazer, como aconteceu, por exemplo, e como está a acontecer, justamente no projeto nuclear do Irão. O Irão está a desenvolver um projeto nuclear à revelia do mundo civilizado. Para que é que eles querem as armas nucleares? Não se sabe, mas nós não podemos deixar, e Trump não está a permitir que isso aconteça. Já foram bombardeados e continuam a ser, porque realmente não se pode permitir que estas ditaduras sanguinárias possam desenvolver armas de destruição maciça. Nem pensar. Mas pelo menos devíamos estabelecer o tal cordão sanitário, o mesmo que proclamam contra o Chega, que nunca fez mal a uma mosca, em vez de nos vergarmos perante alguns dos mais sanguinários ditadores do planeta e da história da humanidade. Felizmente, já não somos contemporâneos do Pol Pot, que matou 1,7 milhões, ou Gengis Khan, que matou 40 milhões, ou Mao Zedong, que matou entre 45 e 70 milhões, ou de Átila, o Uno, que ninguém sabe ao certo quantos milhões matou. Porque se fôssemos contemporâneos desses assassinos, desses genocidas, eu tenho a certeza que Guterres se curvaria perante eles, como fez perante Xi Jinping no tempo da pandemia. Não lhe exigiu a centenas de ventiladores que pagamos, mas que nunca recebemos. Não exigiu isso ao presidente chinês. E que podiam ter salvo muitas vidas esses ventiladores que nós pagamos e que nunca recebemos. Isso ele não exigiu. Simplesmente prestou vassalagem, prestou homenagem no tempo da pandemia. Os seus deputados metam a mão na consciência e não ajudem a branquear este regime brutal e sanguinário que Guterres tentou normalizar. Porque se o fizermos aqui nesta casa, fica registado para sempre. Não podemos desculpar o que António Guterres fez só porque se encontra numa procura desesperada por novas fontes de financiamento. A segunda, nos seus mandatos. 2 mandatos também. Ou a ONU desaparecerá. Se o fizermos, se encararmos que se tratou apenas de uma infelicidade ou de uma tentativa desesperada de angariação de fundos que se torna muito incómoda e envergonhante para todos nós, cidadãos democratas do mundo, com certeza que amanhã, quando a história se fizer e os vossos filhos e netos lerem o que os seus branquearam esta atitude de António Guterres, com certeza que não vos perdoarão. Têm nas vossas mãos a oportunidade de se demarcarem deste pântano guterrino que o persegue a ele e a nós desde 2002.
a queda da ponte entre os rios e o mau resultado autárquico que usou como desculpa para fugir do pântano que ele próprio criou. Tem a oportunidade de repor a justiça e a ética republicana e democrática. Não a desperdicem, por favor. Esta foi a alocução, depois gerou-se uma grande confusão e no final, obviamente, que esperávamos que não fosse aprovada e fosse votada contra, porque esta gente não tem vergonha nenhuma de aplaudir esta missiva de felicitações enviada por Guterres a um genocida, a um ditador sanguinário que já matou dezenas, já permitiu que fossem mortos dezenas de milhares de pessoas no Irão, de inocentes, que se manifestam na rua apenas a pedir liberdade. Recordo que o Irão já foi uma democracia no tempo do Reza Pahlavi. Podem dizer que não foi uma democracia perfeita, talvez não, mas pelo menos as mulheres eram tratadas como seres humanos, vestiam roupa ocidental, andavam de mini-saia até as que queriam, andavam perfeitamente como se estivessem em Paris, em Londres, em Nova Iorque, em Lisboa. Hoje têm que andar de burca, têm que andar escondidas, não podem sequer fazer algo por sua autoiniciativa. Os maridos têm que dar autorização para tudo. A mulher reduziu-se a um objeto, tal como no Afeganistão, aquilo está realmente um retrocesso civilizacional, como a esquerda gosta de dizer e de encher a boca, mas quando se trata de calinadas destas, de erros históricos, como foi este de António Guterres, de dar os parabéns àquele ditador genocida, aí fazem de contas que não viram, fazem de contas que não ouviram, não estão cá, estavam distraídos, estavam a ver a bola. E, portanto, meus caros, nós não deixamos que isto aconteça, nós não somos mansinhos, nós não nos deixamos amolecer pela estratégia do PSD que quer fazer connosco a mesma coisa que fez com o CDS, são todos fofinhos, são todos molinhos, são todos muito boas pessoas, são todos amigos. Eu não estou ali para fazer amigos, eu estou ali para dizer o que é preciso dizer. Eu não sou do CDS, eu não sou do PSD molinho, eu não sou nada dessas coisas, eu sou um deputado do Chega. Chega é diferente do CDS e diferente do PSD. Nós não somos frouxos, não somos mansinhos, não somos molinhos, nós somos o Chega e vamos governar Portugal. Quer eles queiram, quer não. Quer fiquem muito chocados, quer não. Quer façam muitas queixas de mim, quer não. A verdade é que vão ter que maturar enquanto eu lá estiver. Não me importo fazer polícia mau. Outros quererão fazer o papel de polícia bom. Eu não faço sequer de polícia. Já tivemos até um polícia que foi parar a ministro, ainda era capaz de me acontecer uma desgraça pior. Portanto, eu não sou polícia, sou deputado do Chega, mas Chega não são os molinhos do PSD, não são os fofinhos do CDS. Chega é Chega mesmo e vamos mudar Portugal.